Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Estado da Nação. Este é um governo na sombra do Chega? No final do debate do Estado da Nação, a sua conclusão parece-nos evidente. A governação de Portugal impõe-nos o dever imperioso de agir com propósito, visão e determinação. Luís Montenegro apresentou-se ontem no debate do Estado da Nação em nome da estabilidade de um governo que vai cumprir, diz ele, a legislatura de 4 anos. O Primeiro-Ministro recuperou os resultados das últimas eleições para enviar recados à oposição, a quem pediu o sentido de Estado, e sublinhou que o país e os portugueses estão melhores do que há um ano. O líder do Chega prometeu uma oposição que não será frouxa, como era a do PS, e disse: nós seremos a solução. Quanto ao líder socialista, José Luís Carneiro, prometeu uma oposição firme e mais distanciada do Executivo. Neste debate, Montenegro anunciou um suplemento extraordinário de todas as pensões até os 1.567 euros, a pagar em setembro, uma proposta de redução do IRC para 19%, já no próximo ano, e a promessa de publicar, segunda-feira, as novas tabelas do IRS para que o impacto seja sentido em agosto. São José Almeida, relatora principal do Público, analisa este debate do Estado da Nação, o último antes das férias parlamentares, marcado pelos temas da saúde, habitação e imigração. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. São José Almeida, bem-vindo a este P24. Na tua última crónica disseste achar estranho que o líder de um partido como o PSD descure o SNS e não tenha dado a cara e explicado o que se passa com aparentes desleixos com este sistema. Depois do debate de ontem, achas que Luís Montenegro foi claro quanto à importância do Serviço Nacional de Saúde para este governo? Ele, claro, quanto à importância que dá ao Serviço Nacional de Saúde, foi. O que continua sem se perceber é quais são as soluções, mas ele finalmente falou sobre o Serviço Nacional de Saúde. Ele tem deixado as despesas de serviço à ministra, que até já adotou um estilo novo, mais cordato, mas de facto parece-me que foi uma insensatez, uma ingenuidade, vamos chamar-lhe assim, de principiante, porque ele nunca tinha integrado um governo, pensar na campanha eleitoral, logo há ano e meio, ter prometido que resolvia em pouco tempo os problemas do Serviço Nacional de Saúde, que é manifesto que tem, e que não é fácil resolver por várias razões. Ele agora tem estado a elogiar muito o que corre bem nos últimos dias. Tem tido intervenções a elogiar o que corre bem no Serviço Nacional de Saúde. E ainda bem que corre bem. O nosso Serviço Nacional de Saúde ainda é muito bom. E é de excelência em várias áreas. Mas há urgências que de facto têm problemas. Porque cada vez, com a história do recorrer a tarefeiros, os médicos saem dos hospitais, do quadro dos hospitais, para irem prestar serviços à hora. O Estado gasta imenso dinheiro nisso, porque já está a pagar o dobro por hora. Em vez de reorganizar o sistema, é evidente que isto tudo não é fácil. Nem ninguém queria, nem ninguém de bom senso acreditava que ele resolvia isto em 6 meses ou num ano. Agora, a persporrência com que eles se anunciaram logo no primeiro governo e o estilo até confrontacional da ministra acabou por criar expectativas que continuam a não se perceber, até porque havia uma solução do PS que estava em curso, que era pôr o país todo a funcionar como funciona no Porto, no Norte, não é? Na área de saúde do Porto, e por maioria de razão o exemplo é apontado ao Hospital de São João. A ideia era reproduzir esse tipo de organização no país. Eles chegaram lá, deitaram tudo abaixo, criaram uma situação que o Fernando Araújo se demitiu. Tu neste momento não sabes, eu não sei o nome do diretor executivo do SNS, nem o que é que ele faz.
E não se percebe, pronto, vamos acreditar que vão começar a surgir em setembro soluções. Agora, o erro disto tudo foi, de facto, eles terem prometido coisas que não podiam fazer, terem tido ligeireza a olhar para o problema, e esperemos que agora funcione, que haja bom senso. Ele hoje teve uma atitude que eu acho importante, e até depois já vamos falar sobre o debate, teve uma atitude no debate muito importante. Não disse logo quando estava a responder ao Carneiro nem a ninguém do PS, ou ao Brilhante Dias, nada disso. Mas depois, em resposta à Inês de Sousa Real, ele disse: é verdade, esqueci-me de dizer há bocado, a proposta que ontem o líder do PS me mandou para criar uma unidade que coordena as emergências está em avaliação. Pronto. Portanto, mostrou que também quer fazer caminho com o PS. E, de facto, pegando nessa tua deixa, José Luís Carneiro aparentemente distanciou-se de eventuais acordos com o governo, dando eventualmente sequência a algumas vozes mais críticas internas. Esta será a melhor estratégia para o Partido Socialista? Atenção, ele não se distanciou de acordos com o governo. Não. Há áreas, ele propôs um acordo na defesa. Diz não no caso da imigração, mas deixa a porta aberta em relação a outras áreas. Há outras áreas, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, que até Montenegro já percebeu que é com Carneiro que tem que se entender. Não é? Pronto. É evidente que na questão da imigração, para o PS, o tipo de legislação e de medidas que foram já aprovadas na lei dos estrangeiros e vão ser aprovados na lei da nacionalidade são coisas que o PS não pode aceitar por uma questão de princípios e de valores, e não tem nada a ver por ser diferente da política que o PS praticou, como disse o Montenegro, não é nada disso, porque o próprio PS já evoluiu na sua posição. A questão, e Carneiro hoje disse isso, é criar situações, primeiro eventualmente inconstitucionais, e por outro, pôr em risco uma coisa que até já o Presidente da República alertou, que é os acordos bilaterais excepcionais, privilegiadíssimos, que existem entre os PALOP de Portugal com os países que falam português, que é a comunidade que tem séculos, que é uma comunidade como a Commonwealth, e há uma reciprocidade de circulação dentro dos PALOPs, de acordos estabelecidos, que esta lei vem pôr em causa. Tanto que houve já um ministro brasileiro, acho que foi o ministro dos Estrangeiros, que disse: então nós também vamos passar a aplicar a reciprocidade, como temos reciprocidade, vamos aplicar as mesmas regras aos portugueses. Isto tem quê? A atribuição da nacionalidade, a atribuição de vistos de permanência, de facilidades na imigração e no encontrar trabalho. É evidente que os portugueses têm no Brasil, como têm em Angola, como têm em Moçambique, e nos países de língua portuguesa, um acesso fácil a serem imigrantes, a estarem lá a trabalhar, que se pode perder, e Carneiro hoje voltou a falar nisso. É evidente, estendendo, falando dos 5 milhões de portugueses e lusodescendentes, é evidente que isto não prejudica os 5 milhões, mas vai prejudicar a imigração para os países de língua portuguesa. Achas que este é um governo na sombra do Chega, como disse Rui Tavares, na tentativa de esvaziar, nomeadamente no caso de imigração, propostas da extrema-direita? Na sombra do Chega, não, mas que vai no encalço vai. Eu acho que na sombra ainda não está, porque o governo não é só a questão da imigração. Aliás, hoje houve essa tentativa também de evitar que esse fosse o monotema, o único tema do discurso governamental. O PSD e o Luís Montenegro está a tentar equilibrar, mas o que é um facto é que ele, os conselheiros que ele tem, a direção do PSD, pensam que esvaziam o Chega roubando bandeiras.
E a aproximação do discurso que houve em relação à imigração foi de tal forma cavalgar em propostas da direita radical populista que estão por toda a Europa e que estão nos Estados Unidos, não é uma coisa só do André Ventura, que descobriu porque é muito esperto, não é isso, ele está a copiar políticas de outros países, de outros partidos, e que estão no governo noutros países. E, portanto, o PSD, eu penso que é isso, que o PSD e Luís Montenegro e a direção do PSD pensam que conseguem esvaziar eleitoralmente o Chega agarrando estas bandeiras, ainda que de forma menos radical, mas agarrando e defendendo também este tipo de discurso e de medidas. O que tem mostrado noutros países é que isso não serve de nada, não é? Isso só engrossa, porque dá razão ao discurso populista radical de direita. Não sei disso, teremos que esperar por próximas eleições para perceber se o PSD se mantém no governo, se o PS volta ao governo, se é o Chega que vai para o governo. Achas que José Pedro Aguiar Branco teve dualidade de critérios e que tolera em demasia as intervenções do Chega, como alegou ontem grande parte das bancadas à esquerda? Eu penso que José Pedro Aguiar Branco não esteve bem, não devia ter. Ele é tão tolerante às vezes com coisas bem mais graves, vindas do Chega, que assim como não chamou a atenção de André Ventura por ter dito que o líder do PS era um líder frouxo, também não devia ter chamado a atenção de José Luís Carneiro por considerar que o outro era, já nem me lembro do termo, fanfarrão, pronto. Quer dizer, o limite parlamentar também tem que admitir isso, não é? Porque de facto tem havido um resvalar de linguagem parlamentar e de atitudes parlamentares, sobretudo protagonizada pelo Chega, que põe em causa o que é a civilidade e o civismo democrático, e a forma como as pessoas normalmente se têm que relacionar e respeitar em sociedade. Não é só no Parlamento. Sr. José, obrigadíssimo por teres vindo a este P24. Obrigada eu. The Nazis made no secret of their intentions generally. For all to read, there was Mein Kampf, the product of the war brain of the Führer. Mein Kampf, a minha luta, de Adolf Hitler, num livro publicado há precisamente 100 anos. António Costa Pinto, historiador e politólogo, que assinou o prefácio de edição daquele livro em 2015, considera que Mein Kampf já não é um livro perigoso e que o perigo está hoje em locais como as redes sociais. Saiba mais na edição impressa de hoje do Suplemento Y ou em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.